Sem dúvidas, um dos assuntos que mais tomaram conta dos noticiários, dos jornais, assim como das redes sociais, foi o impeachment do ministro Alexandre de Moraes após o 7 de setembro. Muitos dando o andamento, como que seria o processo, outros falando do posicionamento do Pacheco, outros da superpetição apresentada pela oposição, a estratégia de um, de outro. Mas no meio disso tudo, uma coisa chamou muito a atenção. Um dos vice-líderes do governo do Lula defendeu abertamente o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Vamos falar sobre isso um pouquinho? Isso e muitas outras pautas que estão aqui na discussão do nosso editorial. Então não esquece de se inscrever, curtir e compartilhar. Isso ajuda muito o nosso canal, tá bom? Vamos lá. Vamos começar falando com a superpetição. A petição pelo impeachment de Moraes bateu a meta de 1,5 milhões de adesão, ou seja, foi muita gente. Era a meta esperada. Não é a primeira vez que isso acontece. Lá atrás, você deve se recordar, o jornalista Caio Coppola, comentarista da CNN, ele mobilizou a população pela assinatura dos pedidos de impeachment do Alexandre de Moraes. Eu não me recordo ao certo, mas, salvo engano, bateu 1 milhão de assinaturas. Acho que foi isso, né? Quando ele foi protocolado. Agora, a meta era alcançar 1,5 milhão e a meta foi alcançada. O abaixo-assinado pedindo o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do STF, alcançou na noite de quinta-feira a meta estabelecida de 1,5 milhão de adesões. Mais de 9 mil pessoas assinaram o pedido online só na quinta-feira, ou seja, no período, né, que foi apresentado, a petição ainda continuou tendo pedidos e bateu a meta de 1,5 milhão de pessoas. É muita gente, é muita mobilização para chegar a um nível desse. Muitas pessoas acham que a pressão popular não vai resolver, porque é lógico, o Pacheco não vai protocolar, o Pacheco tem muito a perder se ele protocola um pedido de impeachment, né, contra ministros do Supremo Tribunal Federal, o que é verdade, né? Eu sei muito bem que o andamento desse processo é uma coisa dificílima de acontecer. Até os próprios senadores estão com uma certa dificuldade em declarar apoio a esse pedido de impeachment. O processo funciona assim. Primeiro é apresentado o pedido, o que foi feito com o pedido dos senadores e com 1,5 milhão de assinatura, que foi o considerado o super pedido de impeachment. Entrou para a história como o maior pedido de impeachment de todos os tempos. Ok, foi feito o protocolo. Tem a aceitação, seria o recebimento da denúncia por parte do Rodrigo Pacheco. É questionável. Por exemplo, o Pavinato fala que não é preciso, né? Já a outra ala fala que é preciso sim. A verdade é que a interpretação é do próprio Supremo e do Pacheco, eles não vão colocar para votar. Depois que coloca para votar, abre uma comissão. E essa comissão faz um parecer. Esse parecer vai ser favorável ou contrário ao impeachment. Se o parecer é favorável e 41 senadores votarem favorável, abre o impeachment. Se o parecer for contrário, o impeachment vai ser instaurado se o parecer for rejeitado. Entenderam? E aí é que inicia. Todo esse trâmite é só para iniciar. Depois que iniciou o processo do impeachment, e aí vem para a votação. A votação, ela precisa de 54 senadores. Hoje, a oposição já garante com 34, né, 36, se eu não me engano, senadores. Só que o negócio é um pouco mais embaixo. Entre esses aí, tem um que chamou atenção. Vice-líder do governo Lula declarou apoio aberto ao impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Essa matéria é do Metrópolis, eu sempre cito a fonte para vocês. Vice-líder do Lula no Senado apoia impeachment de Alexandre de Moraes. O pedido de impeachment do ministro do STF, Alexandre de Moraes, conta com o apoio de pelo menos um dos vice-líderes do governo Lula no Senado. Casa que tem prerrogativa de analisar esse tipo de processo. Trata-se do senador Jorge Cajuru, que é do PSB, partido do Alckmin, de Goiás, que está entre os 8 vice-líderes de Lula. Cajuru é um dos 36 senadores que publicamente defenderam a saída de Moraes, segundo o levantamento feito pela oposição. O
Cajuru, ele confirmou apoiar o impeachment de Moraes, cujo pedido foi apresentado pela oposição nessa semana, mas ainda não foi deliberado pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Abre aspas. Eu fui o primeiro a pedir em 2021. Agora é que os demais senadores decidiram copiar minha decisão, disse o senador goiano à coluna. Muita gente gostou do posicionamento do Cajuru, apesar que Cajuru, ele meio que enterrou a sua candidatura política porque o próprio povo de Goiás que o elegeu criou muito atrito com o Cajuru. O Gustavo Gaia, que é deputado federal, ele chegou a fazer um vídeo pedindo desculpas em nome do povo de Goiás por ter eleito o Jorge Cajuru. E realmente o Jorge Cajuru entrou com um discurso bem antissistema e depois acabou que hoje é vice-líder do governo Lula e isso gerou muito impacto, né, na campanha ou na própria candidatura do Jorge Cajuru. Outro ponto que a gente precisa discutir também é a questão da leniência, né, ou seja, ou melhor, da prevaricação, da falta de ação, ou melhor, da incompetência do governo Lula. Hoje o Estadão soltou uma matéria indo para cima, né? Foi publicado pelo Kim Kataguiri. O governo Lula é alertado sobre risco de seca e incêndios desde o início do ano, mostram documentos. Especialistas dizem que o poder público deveria ter agido antes, de forma mais rápida e enérgica. Sabe aquele discurso da galera ali do Salve Amazônia, sabe aquela turminha? Pois é, aquela turma ficava jogando a culpa no Bozo, é tudo culpa do Bozo, não é isso que eles falavam? Pois é, deixa eu contar para vocês. A culpa aqui é totalmente por negligência e documentos comprovam isso. O deputado Kim Kataguiri escreveu o seguinte: o governo Lula é culpado por agravo das queimadas. Relatórios enviados à equipe do Estadão revelam que Lula e Marina Silva receberam alertas sobre a seca severa e o risco de queimadas e o calor excessivo ainda em março desse ano. De acordo com a especialista Pamela Gopi, a situação era previsível e o governo tinha todas as informações para lidar com este momento. Não foi falta de um órgão fiscalizador que resultou na falta de ação do governo, mas sim dos fatores que já são conhecidos por todo brasileiro e que são marcas registradas desse desgoverno, a hipocrisia e o descaso. Vamos lembrar que o governo Bolsonaro passou por uma das maiores crises hídricas também da história e conseguiu contornar isso. Então aqui é o retrato da incompetência, é o retrato da ineficiência, ninguém pode questionar isso. Outro ponto que a gente tem que falar, né, é que saiu pesquisas sobre a popularidade do Lula. O prefeito de Belford Roxo faz servidores encherem ato de Lula. Lula não consegue mobilizar ninguém e ele precisa que os servidores públicos sejam obrigados a participar dos eventos que ele está. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteve nessa quinta-feira na cidade de Belford Roxo, Rio de Janeiro, onde é polêmico. Lembra que ele nomeou uma ministra, né, que é a Daniela do Vaguinho, como ela era conhecida, e várias denúncias foram feitas contra a ministra por ligações a milícias e denúncias contra o seu próprio esposo, né, que é o Vaguinho. Isso gerou um certo desconforto no governo Lula. Posteriormente, a ministra caiu e o Lula estava lá agora. E ele teve em Belford Roxo, que fica no Rio de Janeiro, para recepcionar o prefeito Vaguinho, que é do Republicanos, mesmo partido do Tarcísio, ordenou aos servidores municipais que participassem do evento. Pelos grupos de WhatsApp de moradores e servidores, a ordem do prefeito foi divulgada com informações sobre o horário e o local que eles deveriam comparecer. É engraçado, né, que nessa hora a Justiça Eleitoral deixa por isso mesmo, né, usando a máquina coercitivamente para pegar os funcionários e fica por isso mesmo, né, para você ver como tem dois pesos e duas medidas. Agora vamos falar pelo menos uma notícia boa, pelo menos por hora, né? A Câmara aprova projeto que aumenta a pena de feminicídio para até 40 anos. Foi aprovado ontem na Câmara dos Deputados e agora é que são a prova dos 9, né? Vai para a mão do Lula. E o Lula vai aprovar ou vai vetar?
né? O que vai fazer? Se ele vai sancionar ou vai vetar? A Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que endurece as penas para o crime de feminicídio e aciona novos agravantes. Isso é importante. O texto propõe que o feminicídio seja tratado em um artigo específico, ao invés de ser classificado como uma forma qualificada de homicídio, como ocorre, tá? Então, tá dentro do artigo homicídio e aí tem um agravante se for contra a mulher. Agora não, vai ter um artigo específico disso. E isso aqui é o ponto interessante. Com essa mudança, a pena, que hoje varia de 12 a 30 anos de prisão, passaria de 20 a 40 anos. Uma bela hipocrisia, uma vez que ninguém pode ficar preso mais de 30 anos no Brasil, né? A deputada federal Gisela Siena, que é do União do Mato Grosso, foi a relatora do texto e afirmou que a proposta reforma a proteção às mulheres vítimas de violência do país. É raro você ouvir da minha boca as palavras que eu vou proferir agora, mas parabéns para os deputados. É difícil. Mas, enfim, tem muita coisa acontecendo ainda no governo e vamos falar um pouco das queimadas que a gente acabou de citar agora para vocês. O Ronaldo Caiado, ele defende um maior rigor para punir incêndios criminosos. O Ronaldo Caiado está querendo fazer uma peregrinação agora no Congresso Nacional para que seja aprovada uma lei federal. Deixa eu contar para vocês o que aconteceu. Tá tendo queimadas no Brasil e esses incêndios são criminosos. Prenderam um sujeito em Goiás que estava pondo fogo. E aí ele anunciou que as motivações eram políticas e que tinha recebido um cascalhozinho. Eu ainda aposto que existe algum grupo terrorista, que existe algum grupo criminoso, crime organizado, está por trás disso. Qual é o motivo de atacar tanto o agro num momento como esse? Não são queimadas que estão acontecendo de forma individual, assim, de forma espontânea. Não acredito que seja, tá? Então, tem algo mais grave sobre isso, tá? Tem algo mais grave. Tá, o que a gente precisa pensar sobre este ponto aqui, tá? O que a gente pode colocar aqui em análise, tá bom? É o seguinte, o governo de Goiás, a Assembleia e o governador Caiado aprovaram uma lei que torna inafiançável a conduta de colocar fogo, né? Ou seja, o sujeito não ia ser levado para o presídio, como aconteceu, para a delegacia, e sair de lá rindo dos policiais militares, como está acontecendo. Então o Caiado aprovou isso, o judiciário derrubou essa lei. Falou que é inconstitucional, que era só o Congresso que poderia fazer isso, o Estado recorreu, mas enquanto isso o Caiado está articulando com deputados e senadores para que eles aprovem penas mais duras para quem incendeia, né? Para quem vai fazer incêndio aí em florestas, em fazendas nesse momento. E cara, marca o seu deputado, o seu senador, para que eles realmente apoiem esse projeto. É mais do que importante que seja a pena equiparada, se contar com mais de uma pessoa ou souber que tem pagamentos, alguma coisa nesse sentido, que essa pena seja caracterizada ao crime de terrorismo. É causar literalmente o terror no campo, o terror nas florestas aí, é o próprio meio ambiente. Não é uma bandeira que o PT diz defender? Pois é. Vamos falar agora do André Janones? Pois é, parece que a coisa não está muito boa para o mineiro, não. A Polícia Federal indiciou o Janones por corrupção, peculato e associação criminosa. Tudo isso, né? Corrupção, peculato e associação criminosa se resumem em uma palavra que não existe no vocabulário jurídico: rachadinha. Não existe o crime de rachadinha. Existe os demais crimes, né? Que é peculato, pegar dinheiro público, corrupção, associação criminosa, porque leva mais de uma pessoa. Então, os assessores são alvo aí também, né? A Polícia Federal indiciou o deputado federal André Janones nessa quinta-feira por suspeita de envolvimento nos crimes de corrupção passiva, peculato, associação criminosa relacionada ao esquema da rachadinha. De acordo com o relatório enviado ao Supremo Tribunal Federal, a Polícia Federal aponta que Janones foi um dos principais nomes da campanha digital de Luiz Inácio Lula da Silva. Em 2022, teria recebido parte dos salários de 2 dos seus assessores, que também foram indiciados. Em um dos episódios citados pela corporação, a devolução teria ocorrido por meio do uso de cartão de crédito, cujo pagamento era feito a partir da conta de um desses assessores. Também houve saques em dinheiro
vivo. O relatório da Polícia Federal afirma que André Janones era o ponto central do esquema criminoso, detalhando as irregularidades em todas as suas fases, desde a concepção até a sua execução. Lembrando que esse caso aqui de peculato, corrupção e associação criminosa pegou em cheio o Boulos também. Ah, mas o Boulos participou disso? Não. Mas o Boulos, durante a comissão de ética, ele fez uma articulação jurídica para que o Janones não fosse condenado. Exatamente. Teve uma articulação limpando aqui, livrando a barra do Janones na comissão de ética. Coisa que a Polícia Federal tentou resolver aqui, mandando aí o indiciamento do Janones para o Supremo Tribunal Federal. Outro ponto que a gente precisa discutir, na verdade, pontos a serem discutidos, os temas hoje que foram debatidos no Epoch Times. E são temas que a gente já chegou a discutir, mas tamanha relevância, a gente precisa voltar para essa discussão aqui. O The Epoch Times, ele tratou de 3 pontos específicos. O primeiro, tropas chinesas no Brasil. Pois é, pela primeira vez, as tropas chinesas foram autorizadas a desembarcar. Um grupo de 3.000 soldados de outras nacionalidades estão na região de Formosa, em Goiás. E, sabe, chamou muita atenção. Outro ponto, é o acordo do Maduro com a Venezuela. Debate que a gente já discutiu aqui também, e a gente vai falar sobre isso. E também as pesquisas após o debate que estão jogando aí a Kamala Harris à frente do Donald Trump. Pois é, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Quanto aos chineses no Brasil, chamou muita atenção, porque parte, inclusive da defesa, teve uma matéria do Enquanto Isso no Mundo Militar, que chegaram a questionar, peraí, o que está acontecendo ao liberarem chineses a entrar no nosso território? Porque, assim, o que é essa Operação Formosa? A Operação Formosa ela faz o seguinte, nós temos um país continental. Então, se você pegar o militar lá do Rio Grande do Sul e soltar ele no Maranhão, ele não tem nem noção do que é aquilo. É um universo diferente, é um país diferente, se você for observar, né? É mesmo país, mas é como se tivessem países diferentes. O cara que está acostumado com os pampas lá do Rio Grande do Sul, quando você solta esse militar lá no Maranhão, o cara não tem noção de nada. Se você pega o cara aqui do Cerrado, aqui de Goiás, e manda esse cara lá para o Amazonas, totalmente diferente. Então, o que a Operação Formosa faz? Ela traz todos os grupos de militares, ela pega grupos de todos os estados, traz para dentro de uma determinada região para que ela vai estudar todos os campos, para ela entender, no caso de uma guerra, como que o soldado lá do Rio Grande do Sul vai conseguir fazer a defesa da fronteira lá com a Venezuela, por exemplo, uma região totalmente diferente. Ou seja, é para todos conhecerem todo o território nacional. E aí os caras me mandam uma turma da China para conhecer todo o território e as estratégias de defesa em terreno e em solo brasileiro. O que você acha sobre isso? Deixa no comentário aí. Outro ponto foi o Maduro, O Maduro que firmou parceria com o MST e tá zoando com a cara do Lula. Não é? Parece até piada. Ou melhor, somos piada internacional. A grande questão é que o Maduro falou que lá na Venezuela não vai aceitar chamar de movimento sem terra. É movimento com terra. Sem terra com Lula, que não sabe fazer nada, Porque lá na Venezuela eles vão doar terras para que o pessoal do Movimento Sem Terra possa fazer plantações e produzir dentro da Venezuela, fornecendo produtos para o povo lá da Venezuela. A minha proposta é que levem todos, podem pegar todos aqui, deixa a gente com agro, que eu me dou satisfeito por estar aqui só com a galera do agronegócio, E pode levar a turma do MST, a turma que invade fazenda, que faz isso, pode levar tudo, dá a fazenda para eles lá, pode levar até o Lula se quiser, Fique à vontade, o Maduro, para levar quem ele quiser. E por fim, o Epoch Times também tratou do Biden, até com o bonezão do Trump aí, chamou muita atenção, mas o que aconteceu? Durante um evento, o Biden estava falando sobre diversificação política e tinha um apoiador do Trump que tirou onda, falou, você tinha que apoiar o Trump. E o Biden brincou, falou, não,
Faz o seguinte, põe meu boné aí do Biden, que eu uso o boné do Trump. E fez essa troca. Acontece é que lá tá rolando a briga, né? Já teve a última pesquisa e todos os jornais tentam levar a crer que a Kamala Harris seria o auge, né, da extrema esquerda, seria o PSOL brasileiro ganhando a presidência dos Estados Unidos, uma das maiores potências mundiais. Pois é, a situação não fica fácil nessas condições para os Estados Unidos e a gente está acompanhando de perto, tá bom? Obrigado, pessoal. Fica com Deus e até o próximo editorial.